Com alegria, hein? Vem com alegria trazendo a sua oferta até o altar do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem conhece, canta. Eu não posso abaixar minha cabeça, a minha alegria é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, a minha alegria é o Senhor. Eu não posso abaixar minha cabeça, a minha alegria é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, a minha alegria é o Senhor. Não vou parar, nem recuar. O segredo da vitória é adorar. Não vou parar, nem recuar. O segredo da vitória é adorar. Quem sabe canta. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor canta. É a nossa força. A nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força vem de Deus. Se a sua alegria vem de Deus, fica de pé também. Ajudar a expulsar todo o sono, porque Deus ainda tem muito para fazer. Pode balançar assim para você acordar, até estralar a coluna, hein? Canta comigo assim, na palma, ó. Eu não posso abaixar minha cabeça, a minha alegria é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, a minha alegria é o Senhor. Eu não posso abaixar minha cabeça, a minha alegria é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, a minha... Faz assim com a mão, não vou parar só. Não vou parar, nem recuar. O segredo da vitória é adorar. Não vou parar, nem recuar. O segredo da vitória é adorar. Com a mão pro céu assim, pra terminar, bem forte, ó. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. A nossa força. Só a igreja, vai! A alegria. Pode ser mais alto. A alegria do Senhor, a nossa força. Juntos, vai! A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força vem de Deus. Se a sua alegria vem de Deus, aplaude forte o nome dele mais uma vez. Deus abençoe. Glória a Deus. Vem de pé, comissão, pastor Edmar. Ei, irmão, você aí do teclado, pode ficar aí para me ajudar? Vou te ajudar a ganhar um galardão hoje. Porque a Bíblia diz que quem dá um copo de água fria para um profeta já vai ganhar um grande galardão. E você vai me ajudar a pregar hoje aqui. Então, tem um galardão grande para você lá. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero nessa noite falar da alegria, falar do grande prazer do meu coração de estar de novo aqui nesta abençoada igreja que o Senhor tem levantado nessa cidade. Estar aqui com meu amigo, meu amigão mesmo, do coração, né, pastor Giovanni e a pastora Jane. E hoje Deus ainda tem me dado a graça de poder pastorear a Lídia e o Leandro, né? De maneira que estar aqui hoje é algo que muito torna o meu coração feliz, algo que muito me alegra. Rever aqui esta noite irmãos que são caros e que a gente tem nutrido ao longo desses anos e estabelecido uma amizade muito boa e uma amizade muito consistente. Também rever aqui o Leandro, a cantora Eliane, que tem sido uma trombeta de Deus aqui para esse nosso país, né? Tantas pessoas têm sido abençoadas e edificadas
através do ministério que Deus tem dado a eles. E apesar de ser vigília, mas eu não vou demorar não, eu prometo aos irmãos, que eu não vou me demorar aqui. Você não vai ter nem vontade de dormir. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6 e versículo 10. Na verdade, eu podia escolher qualquer um outro texto aqui, que eu não vou pregar uma mensagem direcionada, é uma mensagem textual, nem é uma mensagem, não tenho a pretensão hoje de dizer que eu vou pregar uma mensagem, mas eu vou trazer a você aqui uma meditação da palavra, mas eu quero tomar esse texto como base para autorizar a mensagem. Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Efésios 6 e 10. Se você achou, diga assim: achei. Está escrito assim: quanto ao mais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você pode, deixa a sua Bíblia aí no banco e segure na mão de quem está perto de você. Eu tenho falado isso, que é bom segurar na mão de crente, porque na mão de crente não tem espinho, não é, irmão? Agora preste atenção, você veio aqui hoje porque quer uma bênção de Deus. Eu vim hoje aqui porque eu quero uma bênção de Deus. Mas a grande característica que diferencia a igreja de todos os outros povos que existem por aí, é que a igreja não é um povo egoísta, não. Lá fora, lá no mundo, o que vale é o individualismo, é a individualidade de cada um. Lá fora é assim: se eu precisar subir e precisar de um degrau, e esse degrau tem que ser você, eu vou subir em você e vou alcançar o que eu quero. Porque lá no mundo as pessoas estão preocupadas somente com elas mesmas. E a regra do mundo é essa: www.cadaumdosseusproblemas.com. Porque lá no mundo ninguém está preocupado com o outro, só está preocupado consigo. Porque o egoísmo reina lá fora. Mas quando você entra aqui na igreja, não é assim não, aqui é diferente. Eu vim aqui porque eu quero uma bênção, você está aqui porque quer uma bênção, mas se Deus não te abençoar e abençoar esse irmão que você está segurando a mão dele, você sai daqui alegre do mesmo jeito, meu irmão. Você sai daqui feliz da mesma maneira. E eu sei que tem gente que está aqui que enfrentou lutas terríveis para estar. Eu sei que tem gente que está aqui, que hoje determinou vir à igreja, e o diabo não levantou, fortalezas não foram erguidas, resistências no mundo espirituais não foram levantadas para impedir você. Você determinou em casa: hoje à noite eu vou para a vigília, e você veio e tudo concorreu para que você viesse aqui. Mas essa não é a verdade de todo mundo que está aqui dentro, porque há um contrário senso que reina na vida de muita gente que está aqui. Tem muitos irmãos que estão aqui e o diabo lutou para impedir você de vir aqui. Tem muitos irmãos que estão aqui e no mundo espiritual o diabo levantou fortalezas, resistências. O diabo quis impedir você de vir, porque o diabo sabia que em você vindo Deus estenderia a sua mão, abençoaria você, e o diabo quis tirar você dessa reunião. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o diabo perdeu, você venceu, Deus vai te abençoar, e tem milagre de Deus para a sua vida, meu irmão. Então olha aí para quem está do seu lado e diga assim: parabéns, o diabo perdeu e você venceu. Fala aí. Fica segurando a mão aí, meu irmão. Agora eu queria um minutinho só que você orasse por essa pessoa a quem você segura a mão dela. Olha aqui para mim. Tem dia que a gente precisa de muitas coisas, mas tem dia que a gente só está precisando de uma coisa. Não está precisando de dinheiro, apesar de dinheiro ser uma coisa boa.
a gente não ser escravo dele, dominado por ele. O dinheiro é uma coisa boa. O dinheiro realiza sonhos, o dinheiro estabelece projetos. E às vezes tem muita gente que pensa que o dinheiro é tudo, mas o dinheiro não é tudo, porque se o dinheiro fosse tudo, não tinha gente suicidando por causa de dinheiro. Não tinha gente tomando remédio de tarja preta por causa de uma determinada crise ou falência que viveu. O dinheiro não é tudo não, meu irmão. E tem dia que a gente não está precisando de dinheiro. Ah, você está precisando de dinheiro? Você diz, não, é bom. Dinheiro é uma coisa boa, mas não é de dinheiro que a gente precisa. Tem dia que a gente precisa de alguém que olhe para a gente e diga assim, vai dar tudo certo. Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai revogar esse cativeiro, Deus vai mudar a sua sorte. Tem dia que a gente está precisando disso. Então você está segurando a mão de alguém que está aí perto de você e hoje talvez já falou língua estranha aqui nesse culto. E talvez ele perto de você já deu glória a Deus, aleluia. E aí você sentado perto dele, você diz assim, se esse irmão estivesse sofrendo o que eu estou sofrendo, ele não estava dando glória a Deus desse jeito. Se esse irmão estivesse passando o que eu estou passando, ele não estava alegre do jeito que ele está aqui. Lendo engano seu, às vezes ele está sofrendo mais do que você. Às vezes ele está passando lutas muito maiores do que as que você está passando, irmão. Só que ele sabe que tem um Deus que mora acima das estrelas. E esse Deus pode estender a mão e fazer um milagre. Então agora, por um minuto, você vai dizer, Deus, hoje, abençoa esse irmão que eu estou segurando a mão dele. Deus, hoje, fala o coração dele. Deus, agora você vai orar e vai dizer, Deus, não precisa dar a bênção para mim não, dá para ele, Senhor. Dá para ele a bênção dessa noite, a melhor, o Senhor põe na mão dele. Você pode fazer isso por um minutinho só? Comece a orar aí, por essa pessoa que você segura a mão dela. Bendito e eterno Deus. Sharian, Darabasurian da raça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala para ele assim agora, ó, você é um abençoado de estar assentado ao lado de alguém tão bonito como eu. Pode se assentar aí, meu irmão. Pode se assentar aí. Olha, eu não vou demorar não, mas preste atenção. A cidade de Éfeso, para quem o apóstolo São Paulo direcionou esta carta, ela era uma das 4 principais cidades do Império Romano. Além de Éfeso, existia a cidade de Roma, que era a capital, a cidade de Antioquia da Síria e a cidade de Corinto. E Éfeso era uma cidade muito importante na época de Paulo, por alguns fatores especiais. Em primeiro lugar, em Éfeso havia um teatro que comportava 24.000 pessoas assentadas. Em Éfeso havia um templo erigido à deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. Em Éfeso também havia um templo erigido ao deus Baco, que segundo a mitologia grega era o deus do vinho, e os seus cultos eram impuros e vergonhosos. Havia prostituição, impureza sexual e até sacrifícios absurdos. Por isso Paulo, apanhando a sua pena, ele disse, Efésios, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. E essa carta de Paulo, ela tem 6 capítulos ao todo. No bojo da carta são 6 capítulos. E no primeiro capítulo Paulo fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo. No capítulo 2, ele fala sobre um dos textos mais profundos da Bíblia e ao mesmo tempo mais claros de todo o Novo Testamento, que é a salvação pela graça, a graça de Deus, que não pode ser compra pelo homem mais rico da face da terra, mas que alcança o mais miserável pecador e faz dele um cidadão do céu, lavado e remido no sangue de Jesus. No capítulo 3, Paulo fala sobre o seu ministério. No capítulo 4, sobre a unidade da fé. No capítulo 5, sobre
a transformação ocorrida em nós. E no capítulo 6, irmãos, Paulo chega ao ápice da revelação, Paulo chega ao cimo, ao clímax da revelação de Deus, e numa ótica futurista, Paulo contempla a igreja em todos os períodos e tempos da sua história. E quando Paulo escreve isso, Paulo estava contemplando a igreja de Itaberaí essa noite, e Paulo escreve e diz que se a gente quer vencer as lutas, se a gente quer vencer as adversidades, se a gente quer vencer o diabo, o inferno, os demônios, nós temos que ser crentes fortalecidos em Deus e cheios do poder do Espírito Santo, porque o que embeleza a igreja não são os ternos bonitos que os obreiros vestem, o que embeleza a igreja não são os vestidos bonitos e nem os sapatos bonitos que as irmãs usam. O que embeleza a igreja é o poder operante do Espírito Santo no meio da igreja, é a glória de Deus no meio da igreja. Eu tive pregando um tempo atrás numa igreja do Vale do São Patrício. Aí eu cheguei para pregar e tal, e comecei a pregar. E quando eu estava pregando, um rapaz no meio da igreja se levantou, cerrou os punhos assim, e ele começou a esmurrar o ar. E aquele rapaz dava socos assim no infinito, e ele gritava assim: glória, glória, glória. E à medida que ele esmurrava o ar, ele gritava: glória, glória, glória. E a igreja foi tomada pela glória de Deus. E quando eu olhei assim, o povo foi tomado pela presença do Espírito. E eu olhei atrás, Giovanni, o pastor ajoelhou, os obreiros ajoelharam, e todo mundo começou a ser cheio de Deus. E o cara está no meio da igreja, com a mão assim, socando o ar e gritando: glória, glória, glória. E eu não estava entendendo nada, irmão. Aí o pastor levantou, botou a mão no meu ombro e disse: pastor Edmar, esse rapaz aí não é crente, era mudo e não falava, agora está dizendo glória, glória, glória. É o poder do Espírito no meio da igreja. Se você pode, levante a sua mão, adore a Deus essa noite. O Espírito Santo está aqui, meu irmão. Agora, Paulo está dizendo aqui: nós somos fortes. E por que a gente é forte? Isso aqui dá uma lenha. Por que a igreja é forte? Por que você está aqui essa noite é forte? Em primeiro lugar, você é forte porque a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida, meu irmão. Quantos aqui esta noite, não fala só para me agradar não, fala pela realidade da sua vida. Quantos estão aqui esta noite e sentem a mão de Deus sobre a sua vida aqui nesse lugar? Quantos sentem a mão de Deus? A palavra mão aparece 70 vezes na Bíblia. E a Bíblia fala de mãos santas, mãos sem ira, mãos sem contenda. A Bíblia fala das mãos pesadas de Moisés, das mãos frágeis de Maria, das mãos fortes de Golias. A Bíblia fala das mãos feridas e ensanguentadas de Jesus, que garantiu-nos a vida eterna e o nosso nome escrito no livro da vida. Grandes reinos foram sustentados pelas mãos de seus dominadores: o Egito pelas mãos dos faraós, Roma pelas mãos dos Herodes, a Grécia pelas mãos de Alexandre o Grande, que em 10 anos conquistou todo mundo da sua época, e ao morrer pediu que o sepultassem com a mão para fora, em sinal do poderio e conquista do seu reino. Mas aqui neste mundo, irmãos, existe um reino mais poderoso do que qualquer outro reino, e esse reino se chama Igreja de Jesus, e ele não é sustentado por uma mão humana, ele é sustentado por uma mão forte, uma mão que salva, uma mão que cura, uma mão que batiza com o Espírito Santo. A mão poderosa do Senhor está estendida sobre a nossa vida. Quando a mão do Senhor toca o vazio, ele se enche. Quando a mão do Senhor toca o enfermo, ele é curado. Quando a mão do Senhor toca o triste, ele se alegra. A mão do Senhor tocou em Moisés e ele abriu o mar vermelho. A mão do Senhor tocou em Josué e ele derrubou as muralhas de Jericó. A mão do Senhor tocou em Isaías e ele viu a glória do Senhor, e os serafins que cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu creio essa noite que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nós veríamos que o diabo tem cercado esse templo aqui, hostes espirituais da maldade e da malícia têm cercado esta igreja para impedir a sua bênção, impedir a sua vitória. Mas ainda que o inferno todo cercasse esse lugar, o inferno é derrotado. Nós somos mais do que vencedores, porque a mão do Senhor está sobre nós.
Eu trabalhei na cidade de Uruaçu um tempo, e lá tinha uma irmã, e ela deu esse testemunho. Ela saiu de casa para ceia, e o marido disse assim: se você for para a igreja, você não entra vivo em casa. E ela deu o testemunho. E ela veio para a ceia, participou na igreja. Quando terminou, ela disse: pastor, meu marido disse que se eu for em casa, ele eu não entro viva se eu viesse. Aí a gente disse: irmã, a senhora quer que acompanhe a senhora até em casa? Ela disse: não precisa não, só ore por mim. E aí depois ela deu o testemunho na igreja. Quando ela chegou em casa, que bateu na porta, o marido abriu com uma faca na mão. Quando aquele homem abriu a porta com a faca na mão na direção da irmã, ele estatalou os olhos para ela, foi caindo para trás e disse: mulher, esse Deus seu é verdadeiro mesmo. Ela olhou para ele e disse: mas por que você está dizendo isso? Ele disse: porque quando eu estendi a faca para ti, eu vi uma grande mão descer do céu e ficar sobre você. Ela disse: glória a Deus, a mão que você viu não é uma mão humana, mas é a mão do Senhor que está sobre a minha vida. A mão do Senhor. A mão do Senhor foi com Jesus. Lá em João 9, Jesus encontra um cego de nascença. E a Bíblia diz que Jesus cospe na terra. O texto grego não é cuspir, é escarrar. Jesus escarra na terra, pega aquela gororoba e passa nos olhos do cego. E aí fala para ele: vai e lava no tanque de Siloé. O cego foi, a Bíblia diz, lavou e viu. O pessoal olhou e disse: espera aí, esse aí não é aquele cego? É. E como é que está vendo agora? Vamos perguntar. Chegaram lá e disseram: ei, você não era cego? Ele disse: eu era. E como é que está vendo agora? Ele disse: um homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez lodo, passou nos meus olhos, disse: vai e lava no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e vi. Eles disseram: mas não pode, esse homem é pecador. Ele disse: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, a mão do Senhor era com ele, porque eu era cego e agora eu vejo pelo poder da sua palavra. Lá em Atos, Jesus apanha os discípulos, vai para o monte, vai dando as últimas instruções, e Jesus vai falando, subindo, e Jesus vai dizendo: Pedro, prega, João, cuida, Tiago, ame, e Jesus vai falando, subindo, e os discípulos que estão olhando Jesus assim, começam a olhá-lo assim. Jesus vai falando, subindo, e ele passa o primeiro céu, que é o céu das nuvens, passa o segundo céu, que é o céu dos astros, e quando Jesus vai se aproximando do terceiro céu, que é o céu da morada do Pai, Davi viu isso no Salmo 24, um anjo se colocou na entrada, olhou e disse: quem é aquele que vem? Quem é aquele que se aproxima? Nunca ninguém chegou tão perto do trono da glória do Senhor. Quem é aquele que vem cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade? E uma voz ecoou no céu: é o Filho Jesus que retorna ao lar. E os anjos se colocaram em fila, e num coral de milhões e milhares de milhares, começaram a cantar dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória, porque a mão do Senhor estava sobre Jesus. Mas a mão do Senhor foi sobre os apóstolos. E eu quero louvar a Deus hoje, irmãos. A mão do Senhor está sobre nós aqui essa noite. Aperta a mão de quem está perto de você, dá um sorriso para ele e fala assim: você é um abençoado de Deus, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Sobre a igreja. Eu fui pregar numa cidade de São Paulo, pequenininha, nunca tinha ido lá. O pastor me chamou para pregar. A igreja de cumprimento era menor do que duas fileiras de banco dessa aqui, de largura. A igreja de cumprimento era menor do que a largura de duas filas dessa. E eu nunca tinha ido lá antes. Cheguei, fui para casa do pastor, à noite fui para a igreja. Lá tinha uma irmã. Essa irmã tinha um problema no coração. Ela era a irmã que cuidava da igreja. E ela foi, nessa cidade não tinha hospital, só um posto médico. O médico saía da cidade mais próxima e vinha clinicar o pessoal lá. E o médico saiu, ela foi no posto médico, ele clinicou a irmã e disse: a senhora está chagosa, seu coração está inchado.
não vai conseguir bombear sangue para todas as partes do teu corpo, te manter viva, e a senhora está fadada à morte, porque a senhora está chagosa, a senhora não tem cura. Ela olhou para ele e disse assim: a não ser que Jesus me cure, não é, doutor? Eu disse: nesse negócio aí eu não entro não, mas clinicamente falando, a senhora não tem cura não. Quando foi naquele dia, eu cheguei para pregar, e estava dando uma palavra, assim, como eu estou fazendo hoje aqui, e aí Deus tocou no meu coração. Eu disse: ei, irmã, a senhora que está aí, fique de pé. Ela ficou de pé. Eu disse: a senhora que está com essa blusa assim, fique de pé. Ela, pá, ficou. Eu disse: Deus me manda te dizer que Ele é o maior cardiologista que existe, e esta noite Ele vai lhe dar um coração novo para a sua glória. Vem aqui à frente, irmã. Ela já veio chorando, ajoelhou aqui, eu orei por ela. Quando eu terminei de orar pela irmã, irmão, pelo amor de Deus, Deus é show demais. Quando eu terminei de orar pela irmã, tinha um camarada ajoelhado do lado dela que chorava mais do que ela. E aí quando eu terminei de orar, ele ficou de pé e disse assim: pastor, eu posso falar? Eu não sabia, perguntei ao pastor: eu posso dar o microfone para ele? O pastor disse: pode. Aí eu dei o microfone para o cara pegou o microfone e disse assim: irmãos, vocês não me conhecem, mas eu sou o médico que clinicou essa senhora aqui, e fui eu quem disse para ela que ela não tinha mais cura. Mas quando o pastor estava orando por ela, eu vi quando uma mão veio, e nessa mão tinha um coração, e essa mão cravou o peito dessa mulher, e quando a mão saiu não tinha mais coração nela. Ele disse: pastor, eu sou um médico aqui da terra, mas eu reconheço que acima de mim existe um médico dos médicos, que é Jesus, e eu quero aceitá-lo na minha vida. Se você pode, meu irmão, adore a Deus essa noite, glorifique o nome do Senhor. A mão de Deus está sobre nós. Mas a gente não é forte só por isso. Você é forte também porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo podia morar em qualquer lugar do universo, irmão, mas Ele escolheu morar no seu coração. Eu já estive em Roma 2 vezes, e toda vez que eu vou lá, eu vou num lugar chamado Coliseu. Porque quando você chega no Coliseu, você ainda escuta o gemido dos cristãos que foram dilacerados naquela arena romana. Nero um dia olhou a cidade de Roma e achou a arquitetura arcaica, obsoleto, ultrapassada, e Nero disse: vou botar fogo nesse negócio, e botou fogo na cidade. Quando a cidade de Roma estava queimando, os generais chegaram e disseram: imperador, a cidade está queimando. Nero disse: foram os crentes, foram os cristãos que colocaram fogo. E na entrada de Roma havia uma via chamada Via Sacra, de 33 quilômetros de comprimento. De metro em metro, Nero fincou uma estaca, pendurou um cristão, um crente, jogou querosene e pôs fogo. Depois mandou que se apagasse o que havia restado das luzes da cidade, para que a cidade de Roma ficasse acesa com os corpos dos cristãos em chamas. E Nero subiu no terraço do palácio, apanhou um rolo de pergaminho, e Nero disse: eu vou acabar com a igreja, eu vou destruir a igreja. Nero morreu, foi para a sepultura, é apenas um vulto da história, e aqui em Itaberaí ainda existe uma igreja viva, poderosa, triunfante, por causa do Espírito Santo. Olha os apóstolos, olha os primeiros cristãos, suportaram o que suportaram, morreram como morreram, por causa do Espírito Santo. Mateus foi morto à espada na Etiópia, Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria no Egito, Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia, João foi lançado num caldeirão de azeite fervendo, e quando tiraram ele dali, ninguém conhecia ele mais, foi exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse, depois foi
pastorear a igreja de Éfeso, e a história diz que João morreu velhinho, caminhando pelas ruas da cidade com o bordão na mão e dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Tiago maior foi morto à espada, conforme Atos 12. Tiago menor lançaram ele do pináculo do templo e esbordoaram ele até a morte. Filipe foi enforcado em Hierápolis, que era uma cidade de uma região chamada Frígia, na Ásia Menor. Bartolomeu foi lançado num caldeirão de água fervendo, e arrancaram a sua pele a mando de um rei cruel. Tomé estava de joelho no monte orando, quando um soldado traspassou ele com uma flecha. Pedro foi crucificado de cabeça para cima, e estava tão cheio do Espírito Santo, que disse: não sou digno de morrer como meu Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo. Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, ele já está ouvindo os passos do carrasco que vinha para arrancar a cabeça dele, e Paulo vai escrevendo correndo, e diz: Timóteo, eu já estou sendo oferecido em sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, mas tem uma coisa: eu estou cheio do Espírito Santo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada. Estava pregando numa igreja em Goiânia um tempo atrás, o diabo pegou uma moça desse lado aqui, e a moça veio assim por cima dos irmãos, chegou aqui embaixo, botou o dedo em rixe para mim, e disse assim: está pensando que vai ter vitória? Você acha mesmo que vai ser vencedor? E o diabo usando aquela menina, instrumentalizando a garota. O diabo disse: está pensando que vai ter vitória? Eu já tenho dispensado os meus exércitos para lutarem contra ti e não te deixar vencer. Quando o diabo falou isso aqui, Deus tomou uma irmã desse lado aqui. A irmã ficou de pé e disse: meu servo, não temas, porque se o diabo tem levantado o seu exército, eu tenho acampado os meus anjos ao seu redor, para te abençoar e para te dar vitória. Levanta a sua mão, meu irmão, fica com ela levantada aí um minutinho só. Fique com ela levantada aí. Eu declaro em nome de Jesus que Deus começa a pôr na sua mão a glória, o poder, a graça dele. Cada pessoa que está neste santuário esta noite, batizada com o Espírito Santo, sinta-se livre agora para glorificar a Deus em línguas espirituais, para adorar a Deus em línguas estranhas. O Espírito de Deus está na sua vida. Olha aqui para mim, eu já vou terminar. Eu pastoreei a cidade de Trindade. Estatisticamente falando, a terceira cidade mais idólatra do Brasil. Só perde para Aparecida, que é a capital nacional da idolatria. Juazeiro, onde tem uma estátua de 33 metros do Padre Cícero, e Trindade. E lá na nossa igreja tinha um presbítero. Aí ele afastou da igreja, saiu da igreja. E por mais que as pessoas que não sabem, não percebam, Trindade é mais uma cidade espírita do que católica. O que reina mais em Trindade não é o catolicismo, é o espiritismo, na verdade. E ele entrou num centro espírita. E aí fizeram uma reunião para ele se tornar médium. E o médium principal, eles se ajoelharam, era ele mais uns 12. E o médium principal daquela sessão, naquele dia, veio assim, dando passe em cada um deles. E o médium veio dando passe, e para eles se tornarem médios espíritas também, Giovanni. Aí quando chegou naquele irmão, que era presbítero da nossa igreja, o médium veio assim, e levou a mão e parou no meio do caminho. Aí olhou para ele e disse assim: você eu não posso dar o passe. Aí ele, ajoelhado lá dentro, só olhou e disse: por quê? O cara disse assim: porque eu não me atrevo a mexer neste selo que está sobre a sua vida. Aí ele disse assim para o irmão: olha só, olha o grau. Só tem um jeito de eu te dar o passe. O irmão disse: qual? Ele diz: se você blasfemar contra aquele que te selou.
Ele dentro do centro espírita, irmão, você não está entendendo. Ele parou assim e disse: Jesus, quem me selou foi o teu Espírito Santo, e eu jamais posso blasfemar contra ele. Deu um salto assim e disse: Satanás, o sangue de Jesus te repreenda. Irmão, quando ele falou assim, parecia dominó, foi caindo todo mundo que estava perto. Ele saiu correndo dali. Hoje é presbítero da igreja, cheio do Espírito Santo, porque há um selo de Deus sobre a sua vida que nem o diabo se atreve a mexer, meu irmão. Fica de pé. Terceiro, você é forte porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Você é forte porque o Espírito Santo está em você. Aliás, deixa eu dizer um negócio para você que eu tenho profetizado isso na nossa igreja. Que está todo mundo dizendo assim: esse ano vai ser um ano de crise. Esse ano vai ser um ano de dificuldade. Esse ano vai ser um ano de céu de bronze. Esse ano vai ser um ano de inflação. Esse ano, eu estou profetizando lá, esse ano vai ser um ano de céu aberto de Deus sobre nós. Esse ano vai ser um ano de abundância de Deus sobre nós. Escuta o que eu vou te dizer: coisas que você nunca teve na vida, se prepare, porque esse ano Deus vai trazer e vai colocar na sua mão, meu irmão. É nesse ano, rapaz. Mão de Deus, Espírito Santo. E você é forte, porque Deus, irmão, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Eu vi um negócio esses dias, esse cara me contou, achei, esse tempo atrás, já tem um tempo. Às vezes até alguém já falou aqui, mas se não falou, se não falou, eu vou falar. Tendo um programa de rádio, uma irmã ligou lá e disse: ei, eu estou passando uma crise tão grande, não tenho um grão de arroz para comer, e sou serva de Deus. Será que você que está fazendo o programa aí não precisa fazer um apelo, não? O cara disse: posso. Acabando a música aqui eu faço. Acabou a música, o cara fez um apelo: olha, tem uma irmã, serva de Deus, está passando uma crise financeira, não tem nada que comer em casa. Será que tem alguém aí, um ouvinte amoroso, não é? Benigno, que pode dar uma cesta para ela? Tinha um macumbeiro na cidade. O macumbeiro disse: é hoje que eu pego esses crentes. Pegou o camarada lá, o encarregado dele, disse: vai no mercado, faz uma compra grande, passa em todas as gôndolas, pega de tudo um pouco e traz aqui para mim. O cara foi lá, fez a compra, chegou, deu para ele, ele ofereceu aquilo tudo. Aí falou: agora vai lá e leva lá para essa irmã aqui que fez o pedido. Vai lá e entrega para ela. E quando ela perguntar assim: quem mandou? Você diz assim: foi o diabo quem mandou. E aí o camarada pegou aquela caixa grande com a compra e levou na casa da irmã. Quando chegou lá, bateu na porta. Quando a irmã abriu, que viu aquela caixona, aquela comprona lá, a irmã disse: glória a Deus, aleluia, está tudo abençoado, está tudo abençoado. E foi abençoando tudo assim. Daqui a pouco a irmã agarrou a ponta da caixa e foi puxando para dentro. O camarada olhou e disse: ei, a senhora não vai perguntar quem mandou, não? Ela disse: não. Ele disse: por quê? Ela disse: porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Deus vai cuidar de você, irmão. Eu vim aqui essa noite para profetizar isso na sua vida. Fica tranquilo, porque as maiores portas ainda vão se abrir para você. Os maiores milagres ainda vão acontecer para você. As maiores bênçãos Deus ainda vai trazer e vai colocar na tua mão, meu irmão. A bênção de Deus na sua vida, fala isso para quem está perto de você, olha para ele, fala: a bênção de Deus na sua vida vai ser tão grande que até os seus inimigos vão ter que reconhecer que você é um abençoado do Senhor. Vou terminar.
Se puder de novo, pega na mão de quem está perto de você. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Tudo que tiver na sua mão vai prosperar. Para cada dia de vergonha, Deus vai trazer dupla honra para você. A bênção de Deus na sua vida, escuta isso, vai ser tão grande que vai sobrar em nome de Jesus. Deus vai cuidar de você. Eu vou dizer isso, nós vamos orar. Vou devolver Giovanni aqui. Nossa igreja, nós temos uma irmã, missionária, irmã Cleusa. Ela cuida do nosso culto da conquista, que é um culto tradicionalmente chamado culto de libertação na segunda-feira. Ela saiu um dia de casa, perto da igreja, foi para casa, perto da casa dela tem um posto de gasolina. Quando ela chegou em casa, ela disse para o filho, precisava abastecer o carro. Aliás, o menino disse, mamãe, precisava abastecer o carro. Ela disse, vamos para casa. A gente entra cansada do culto, e aí a gente toma um lanche, depois você volta no posto de gasolina e abastece. Ele falou, tudo bem. Quando eles pararam na porta da casa, do portão, o camarada veio, botou a arma e disse, perdeu, o carro é meu. Pode sair, sai, o carro é meu. E levaram o carro dela. Ela foi lá, fez o boletim de ocorrência, levaram o carro. Isso foi numa quarta-feira, quinta-feira. Quando foi no sábado, ligaram para a casa dela, dona Cleusa, a senhora teve o carro roubado, não teve? Ela disse, tive. Disseram, a gente recuperou o seu carro. A senhora quer vir aqui buscar? Ela disse, claro que eu quero. Ele disse, então pode vir, o carro está aqui à disposição da senhora. Aí ela foi, quando ela chegou, o cara disse, pode olhar, mas não tem nada, parece que não tem nada estragado não. Não tem nada variado no seu carro não, olha aí se tem alguma avaria, alguma coisa, dá uma olhada. E ela pegou, abriu o carro, mas o filho olhou, nada, tudo no lugarzinho, direitinho. O cara disse, é verdade, não estragou nada. Seu carro está intacto. Ela disse, está mesmo. O cara disse, então a senhora pode levar, assina aqui, não sei o que. Ela assinou, ele disse, está aqui a chave, a senhora pode levar. Quando ela botou a chave assim, que girou o ponteirinho de gasolina, cheinho. Ah, rapaz, tem lógica não. Deus vai cuidar de você. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar de você. Se pode, levanta a mão dele assim. Escuta uma coisa, você está segurando a mão de alguém, que tudo que tiver na mão desse alguém, vai prosperar esse ano. Entendeu? Segura aí porque é bênção, meu irmão. Você está segurando alguém que tem uma mão abençoada. Acredita no que o profeta de Deus está dizendo para você hoje à noite, meu irmão. Não vim aqui brincar de pregar não, vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. Tudo que estiver na sua mão vai prosperar em nome de Jesus. Então comece a agradecer a Deus aí aonde você está agora. Comece a agradecer o Senhor aí, meu irmão. Senhor, obrigado esta noite pela sua palavra. Obrigado esta noite, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Algo sobrenatural e extraordinário o Senhor tem preparado para cada um de nós. O milagre do Senhor vai ser real em nossa vida. A bênção do Senhor será tão grande que vai sobrar para abençoar outras pessoas. Receba aí na sua vida a presença do Espírito Santo. Receba aí aonde você está agora a certeza de que a sua bênção não está demorando. Deus está caprichando na sua bênção. E Deus vai trazer e vai colocar nas suas mãos
para a glória do nome dEle. Aleluia. Eu vou pedir à irmã Eliane para cantar uma música mais aqui. Mas enquanto ela estiver cantando, eu queria que você fizesse uma coisa. Escuta o que eu queria que você fizesse, por favor. Irmãos, olha só. Um pastor do Rio de Janeiro, muito meu amigo, Júlio esteve lá na nossa igreja, falou: Edmar, nós estamos fazendo uma igreja lá, aumentando e tal, e é o seguinte, um irmão lá doou um carro, ele doou um Chrysler C300, você não queria me abençoar não, porque eu vou depois ver algo lá que eu vou fazer com esse carro? Eu falei, eu ajudo, ajudo, tem um coração para abençoar, nossa igreja é abençoadora, a gente tem aprendido que o segredo é a liberalidade. E aí eu abençoei o Júlio, uns 2, 3 meses atrás. Quando foi terça-feira agora, eu almocei em casa, um pastor comigo, lá da nossa igreja, que é meu auxiliar, e aí nós entramos no meu carro e estava voltando para a igreja, para dar o expediente da tarde. Aí o celular toca, estava no Viva Voz do carro, eu vi lá Júlio, atendi Júlio. Ele: ô Edmar, bom? Eu falei: bom. Ele falou: tem uma notícia para te dar. Eu falei: o quê? Você ganhou um Chrysler C300. Eu falei: como é que é? Como é que é, Jane? Acredita um negócio desse, Jane? Como é que é? Você acabou de ganhar um Chrysler C300. Eu falei: é de Deus, traz para mim. É de Deus, traz para mim. Todo mundo está dizendo que vai ser difícil. Eu vim dizer para você: tudo que tiver na sua mão vai prosperar. Tudo que tiver na sua mão vai prosperar, meu. Ela vai cantar. Sabe o que eu quero que você faça? Mas você vai fazer com fé. Você vai sair do seu lugar, você vai cumprimentar e vai dar um abraço em pelo menos 3 pessoas. E você vai dizer para ele assim: tudo que estiver nas suas mãos vai prosperar em nome de Jesus. Você pode fazer isso hoje aqui? Sair do seu lugar e cumprimentar.